Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria nos encontrarmos aqui no nosso clube de leitura do Livro de Mórmon. Parabéns por fazer parte deste clube. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro, e eu estou muito feliz de nos reunirmos novamente. Gostaria de começar lendo um ensinamento do presidente Ezra Taft Benson, uma mensagem que ele deu certa vez sobre inundar a terra e a nossa vida com o Livro de Mórmon. Abre aspas. Meus amados irmãos e irmãs, mal podemos imaginar o poder do Livro de Mórmon, ou o papel divino que ele tem a desempenhar, ou a extensão que ele precisa alcançar. Lanço a todos nós o desafio de considerar fervorosamente os passos que precisamos dar pessoalmente para trazer esse Novo Testamento de Cristo mais plenamente à nossa vida e a um mundo que precisa dele desesperadamente. Fim da citação. Então, o profeta de Deus, o presidente Ezra Taft Benson, lembra, o presidente Ezra Taft Benson já faleceu, né? O profeta vivo do Senhor hoje é o presidente Russell M. Nelson. E lembramos com tanto carinho do presidente Benson, que ensinava tanto sobre o Livro de Mórmon. Trazer esse Novo Testamento, né? Aqui, se você observar, é o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. E que junto com a Bíblia, né? Com o Velho e Novo Testamento, testificam que a salvação é só através de Cristo. E aqui o profeta está ensinando que devemos trazer esse testamento, que é o Livro de Mórmon, para a nossa vida e para um mundo que precisa desesperadamente dele. Eu fico imaginando, dá para pensar, queridas irmãs, queridos irmãos, imagina se em cada lar fosse lido todos os dias o Livro de Mórmon, e se as pessoas desejassem viver esses ensinamentos, que coisa extraordinária seria. Eu acredito de todo o meu coração que a solução para todos os problemas do mundo é o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Bem, vamos em frente, estou muito feliz. Lembra, eu gosto de frisar isso, o importante é a constância. Nós estamos lendo hoje pelo 38º dia seguido. 38 dias completamos seguidos de leitura do Livro de Mórmon. Parabéns, você que está conseguindo acompanhar, que está lendo, você está seguindo as palavras dos profetas de lermos todos os dias o Livro de Mórmon. Parabéns, estou muito feliz com o teu sucesso. Todos nós precisamos destas pequenas, grandes vitórias todos os dias. E cada vez que você chegar até o fim de um capítulo, você pode ter aquele sentimento, nossa, mais uma vitória. E nós precisamos dessas vitórias, tá bom? Hoje, então, nós vamos ler 2 Nef, capítulo 16. Isaías vê o Senhor. Os pecados de Isaías são perdoados. Ele é chamado para profetizar. Profetiza a rejeição dos ensinamentos de Cristo pelos judeus. Um remanescente retornará. Comparar com Isaías 6, aproximadamente 559 a 545 a.C. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, significando isso daqui que estavam repleto de pessoas lá no templo. Número 2. Os serafins estavam acima do trono. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Irmãs e irmãos, lembra, nós estamos falando de Isaías. Isaías era oriental. A forma do oriental profetizar e falar, se expressar é diferente de nós que somos aqui do Oriente. E nós nos expressamos de uma forma diferente. Quando Isaías profetizou desse querubim, né, com 6 asas e tal,
ele apenas estava simbolizando a capacidade de se mover, que ele podia sair de um lugar para o outro com muita velocidade, quase que instantaneamente. No 3, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se com a voz daquele que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então eu e você, nós já imaginamos algo assim, parece um terremoto que aconteceu e pegou fogo e encheu fogo. Nós vemos assim, nós somos orientais, mas aliás, nós somos ocidentais, né? Aqui do ocidente, desculpe. Mas o oriental, ele profetiza de uma forma diferente. Ele está de uma maneira simbólica, ele está dizendo da glória do Senhor que estava no local, tá bom? Era só isso, não é simples. Imagina então você vendo lá um templo cheio de pessoas, com anjos que tinham a capacidade de se mover muito rápida, e a glória do Senhor estava ali. É isso que Isaías está ensinando para nós. No versículo 5, então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui Isaías está externando que ele se considerava um homem pecador e vivia no meio de um povo que era pecador. Esse é o significado. E olha que lindo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou-me a boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purgado o teu pecado. E nós, quando nós olhamos, né, o ocidente, né, nós olhamos mais retinho o que está dizendo as palavras e não vemos todo esse simbolismo que o oriental tem, que Isaías era oriental. Falar que uma tenaz, a tenaz era mais ou menos algo parecido com isso aqui. Claro que não era isso, né, irmãs? Isso daqui é para pegar salada. Mas tenaz era uma ferramenta maior assim, que os ferreiros pegavam as brasas, pegavam o ferro para poder trabalhar na época antiga, lembra? Então isso era uma tenaz. Então ele pegou uma brasa viva, imagina uma brasa grande assim, vermelhinha, super quente. Então foi isso que ele fez, ele pegou uma brasa quente e colocou na boca de Isaías. Nós já imaginamos assim, nossa, chama a ambulância, né? É um horror. Mas isso era apenas uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica, simbolizando que os pecados de Isaías haviam sido purificados. Não é maravilhoso? Olha que lindo! E agora olha o versículo 8. E também ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Eu sublinhei essa parte. Eis-me aqui, envia-me. Claro, irmãs e irmãos, pensando nos nossos dias, nós não seremos chamados para ser um profeta como Isaías. Mas mesmo assim o Senhor está nos chamando para fazer a obra aqui. E a nossa resposta possa ser: eis-me aqui, envia-me. E talvez você esteja pensando: tudo bem, irmão André, mas eu não sou profeta, como é que eu posso fazer isso? Eu gostaria que você pudesse voltar a sua mente para a época lá de Abraão, quando o Senhor mostrou Sodoma e Gomorra e precisava ter 10 pessoas justas para o Senhor a perdoar aquela cidade, para não perdoar a cidade, para não trazer a destruição sobre aquela cidade. E observe que não tinha essas pessoas. Agora o Senhor está nos chamando nos nossos dias, que a nossa resposta possa ser: eis-me aqui, envia-me. Que possamos ser aquelas pessoas que têm recebido o Evangelho, que têm passado por uma mudança de coração, que têm se esforçado para ser pura, santa, reta, digna, cheia de paz, que seja uma pacificadora, que seja um fiel servidor do Salvador Jesus Cristo, um fiel servo, que humildemente se aproxima do Salvador, percebe que vive o Evangelho no dia a dia no seu lar,
se esforçando para ser um exemplo, um símbolo de Cristo na sua família, na sua comunidade. Claro que, como nós aqui, lendo as Escrituras diariamente, se apegando à palavra do Senhor. E olha que chamado maravilhoso, irmãs e irmãos, porque devido a você, pelo teu viver reto, o Senhor vai abençoar as pessoas que moram no seu bairro, na sua cidade. Não é extraordinário? Muito bem. Então Isaías, ele ao ouvir o Senhor exclamando, né, perguntando, ou melhor, a quem enviaria, Isaías, eu estou aqui, eu posso ir. E no 9 diz assim, e disse ele, vai e diz a este povo, ouvi bem, mas não entenderam, e vede bem, mas não perceberam. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e entender com o seu coração e converter-se e ser curado. Quando nós lemos, a primeira impressão que se tem é assim, nossa, o Senhor mandou Isaías para ele ir falar ao povo de uma forma que o povo não entendesse, para o povo poder ser condenado. Não é essa a impressão que dá? Mas não é isso. Lembra, Isaías estava se pregando a seu povo, sua própria cultura. E quando ele falava, todos entendiam perfeitamente o que ele estava entendendo. Mas o que o Senhor está falando aqui? O Senhor está ensinando a Isaías que ele estava enviando ele nesta missão, mas que seria muito difícil e que o povo se recusaria a receber o Senhor. Percebe? Esse é o sentido. Não é lindo isso? O Senhor está dizendo, você está indo para a missão, mas vai ser difícil. Agora olha o 11 e o 12. Então disse eu, e a mensagem de esperança a cada um de nós que os versículos 11 e 12 trazem. Então disse eu, Senhor, até quando? E ele disse, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja totalmente desolada. E o Senhor tem afastado para longe os homens, porque haverá grande desolação no meio da terra. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Quando Isaías pergunta, até quando eu vou ficar ensinando a este povo que é duro de coração, que não quer receber a palavra? O Senhor disse, até o último homem sobre a face da terra. Olha que mensagem de esperança. Quer ver? Imagina se você tem na sua família um filho ou uma filha, ou você tem o esposo ou a esposa, ou os pais, algum membro próximo da família, ou algum amigo que não está aceitando o Evangelho, ou que aceitou o Evangelho e se afastou. Qual é a mensagem aqui que o Senhor está passando? Continua firme, continua vivendo o Evangelho, continua sendo um símbolo de Cristo, continua sendo uma pessoa de retidão, uma pessoa justa, uma pessoa mansa, pacificadora. Continua ensinando nos momentos certos, porque nós nunca sabemos quando eles vão voltar. Olha a misericórdia do Senhor, não é maravilhoso? E no versículo 13, mas haverá ainda uma 10ª parte, e eles voltarão e serão devorados, como uma azinheira e como um carvalho que, depois de desfolharem, ainda conserva em si sua substância. Assim a santa semente será a substância deles. O Senhor está dizendo aqui, em outras palavras, que ele preservaria ainda uma parte do povo, que ele não se esqueceu dos convênios que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Não é maravilhoso? Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria compartilhar o Evangelho com você. Eu sou muito feliz e parabéns a vocês que foram até o final do capítulo. Sabe, querida irmã, querido irmão, é muito importante começar a ler. Mais importante é chegar ao final de cada leitura. Percebe como isso é importante? E ter esse sentimento assim de, nossa, mais um capítulo vencido, mais
mais uma conquista, mais uma vitória. Convide alguém para ler o livro de Mórmon. Compartilhe esses vídeos na sua ala, nos grupos de WhatsApp. Convide alguma irmã, algum irmão de sua ala. Olha, estou lendo o livro de Mórmon todos os dias. Fala dos seus sentimentos, de como você está feliz, de poder a cada dia estar lendo o livro de Mórmon. Como você tem se sentido, e convide as pessoas. Eu fico imaginando, queridas irmãs, milhares de pessoas lendo diariamente o livro de Mórmon. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. É muito bom podermos nos encontrar aqui no nosso clube de leitura do livro de Mórmon. Tchau, tenha um ótimo dia.